Pessoa que a expressão deles é bem essa, conhece Jesus ou aceita Jesus, a reincidência ela é muito pequena. E muitas vezes o próprio sistema prisional brasileiro, que na teoria a lei de execuções penais ela é fantástica, ela seria de fato para ressocializar. Mas a gente vê que na prática o sistema prisional ele dificilmente ressocializa. Porque a gente falou de preconceito religioso, tem gente que torce a cara para a gente por ser espírita, imagina para um ex-presidiário. Sim. Então a ressocialização de um ex-condenado, ele não é ex-condenado, porque ele já foi, ele é condenado e vai permanecer, ele é ex-detento. Isso. A ressocialização dele é muito mais difícil, mas quando ele está atrelado a uma religiosidade, a uma fé, ele suporta aquele fardo de ressocialização com muito mais serenidade, por entender que a promessa está chegando, o consolo está chegando, seja qual for a religião que ele professe, que ele siga. Então, é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a gente aqui no escritório sente isso, o lidar com as pessoas em todos os sentidos, não só ex-detento, mas pessoas do dia a dia, gente. Às vezes a gente tem irmãos que é uma luta, e aí nós vamos ter uma missão, Cristal conta para a gente se existe missões entre irmãos, entre encarnados, resgates, mas às vezes quando a pessoa ela recebe Jesus, essa palavra que ela é muito usada, recebeu Jesus, encontrou Jesus, o trato fica mais manso. É bem assim, Cristal, a religião ela amansa o coração do povo? Com certeza. Como é que é o nome? Me ajuda aí naquela instituição que tem no São Jacinto? APAC. APAC. Uhum. Faz um trabalho muito bacana, Muito. né? É diferenciado. Eles estão agora, eles estão com agora para na Taquara. Taquara. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra lá, né, como um companheiro, um psicólogo que trabalhava lá na época, o Gilson, e ele me convidou para fazer Bruno. Bruno, isso. Que eu troco o nome dele. Sempre troquei. Me perdoa aí, viu, Bruno? Se estiver assistindo. Então, o Bruno me convidou, que ele falou, tem um trabalho dos católicos, dos evangélicos, nunca veio um espírito aqui, então vamos lá. Vamos embora. Aí fomos lá falar sobre os vícios morais, né? E aí a gente percebe isso, do coração sofrido, né? Sim. É a questão da dor, né? De bater a porta, né? A gente, quando Paulo de Tarso fala em tudo dai graças, né? É muito pesado, né? Às vezes a gente fala, mas dá graça por uma prisão, dá graça por uma doença, por um câncer, por uma depressão. Mas, se nós entendermos Deus como soberanamente justo e bom, né? E se a gente entender que a nossa vida não é só essa, que tem antes e tem depois, né? Então, o que vem para mim é meu. Deus não erra de endereço. Sim. Não tem erro. Sim. Não tem erro. Tudo que chega para mim é meu. Como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem. Sim. E também já estou plantando para colher amanhã. É semeadura e colheita. Não tem como plantar espinheiro e colher frutos. Né? Se eu estou plantando limão, eu vou colher limão. Não tem jeito de plantar limão e colher laranja doce. Né? Então, funciona assim. Então, quando nós tomamos essa consciência, e com Jesus o fardo fica mais leve. Porque aí eu tenho esperança. Sim. Tem uma obra, o livro Boa Nova. Esse livro Boa Nova, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, eu considero que é um quinto evangelho, né? Além de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A gente tem esse Humberto de Campos aí trazendo o livro Boa Nova. São 30 capítulos. E um desses capítulos, o capítulo 8, um diálogo de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu, Natanael, um dos apóstolos, né? Que estava abatido, que estava desanimado, estava depressivo, tinha perdido a mãe, pouca grana, dificuldade financeira, os irmãos cobrando dele porque ele estava traindo Moisés, porque estava seguindo Jesus, né? Ainda estava traindo o judaísmo, né? Então, naquele contexto familiar e de sofrimento, perdeu a mãe com quem ele tinha mais afinidade no grupo familiar, e ele estava para baixo, e Jesus, com a sensibilidade do mestre, o amor dele, ele percebeu e aborda o Bartolomeu. E aí Bartolomeu, mestre, não estou bem não, mas vida que segue, vamos, né? Porque o senhor falou que o seu reino é deste mundo, então a gente tem que ficar sofrendo aqui. Né? Aí Jesus aborda e falou, é interessante essa... Claro, estou trazendo para a minha leitura, para o meu vocabulário. Né? Sim. Não é o vocabulário de Jesus, nem de Humberto de Campos. Né? Jesus falou, mas a proposta do evangelho, o que significa evangelho?
boa nova, boa notícia. O objetivo do evangelho é trazer alegria aos corações. Quem é que ouve uma boa notícia e não fica alegre, não fica feliz? Sim. Então, quando nós buscamos a religiosidade, gente, não é para ficar triste, abatido, de cara fechada, não. E sem esperança, não. E aí, mais na frente, Jesus fala que os seus discípulos são reconhecidos pela alegria, coragem e esperança. Então, a religiosidade é para trazer isso para os nossos corações. E eu fico feliz quando você fala isso, porque uma coisa que eu vejo em algumas religiões, sem julgamento, sem nada, mas é a minha impressão e que me faz cada vez mais ser apaixonado pelo Espiritismo. Algumas pessoas, elas só valorizam a fé do outro se ela estiver sofrendo, chorando, com dor, porque aí é como se Jesus fosse um antibiótico. E aí você está ali sofrendo, doendo, você vai e busca o remédio e sara. Mas se você estiver feliz diante das adversidades, resistindo com serenidade, você não tem fé. E isso às vezes é estranho, porque as pessoas que não conhecem o Espiritismo falam, mas o espírita gosta de sofrer. Tem isso mesmo. Não é gostar de sofrer, é enfrentar o sofrimento como uma etapa de onde eu quero chegar. É muito fácil e as coisas de Deus, elas não são fáceis. Se as nossas não são, e é uma das coisas que me fazia questionar muito lá atrás, quando eu era católico, era essa questão do arrependimento. Passe de mágica. Poxa, eu passo 100 anos. Não, 100 não, porque ninguém vai passar 100 anos pecando. Mas passa 80. Fazendo mal, pisando no próximo, aí tem uma dor gigantesca. Aí você se aproxima de Deus. Aí você se arrepende com sinceridade. Você está salvo. E aquele que passou a vida inteira fazendo bem, resistindo à dor, esse aí não tem valor? E a criança em tenridade que morreu e não teve a oportunidade nem de sofrer, nem de fazer o bem, o que vai ser dela? Não tinha muita resposta, não. Ou uma criança que nasce com o corpo todo deformado. Sim. Sim. Né? Sim. Ou numa condição social de muita miséria, né? E o outro nasce num berço esplêndido. Sim.